Lucas, capítulo de número 18. O tema de hoje é uma palavrinha apenas, mas cheia de significados, que é a palavra intensidade. Qual que é a palavra? Intensidade. Isso aí. Lucas, capítulo 18. Se o irmão do lado não trouxe Bíblia, convido para ler junto com você. Graças a Deus. Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. Os últimos versículos, 35 em diante. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Vindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Ele clamava ainda mais. 2 pontos. Ele clamava assim: olha, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. Logo viu, seguia-o glorificando a Deus. Todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, venha falar conosco nesta noite. Venha nos abençoar, venha nos dar uma perfeita interpretação da Tua Palavra. Abençoe aqueles que me assistem nesse momento, aqueles que me ouvem. Nós que estamos aqui juntos, reunidos, congregados, fale conosco. Usa a minha vida, Senhor, como eu sempre peço, usa-me, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça cada dia mais. Fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Intensidade é o tema da palavra que Deus ministrou no meu coração para falar no domingo de hoje, nesses 2 encontros. E eu falei do mesmo capítulo 18 de Lucas, mas 2 episódios, 2 cenas diferentes, bem diferentes por sinal. De manhã eu falei do capítulo 18, versículo 1 ao 8. E esses 8 primeiros versículos não foi uma história, não foi um fato que aconteceu, não foi um episódio, é uma parábola. Parábola foi uma maneira que Cristo usou para ensinar seus discípulos e as multidões que sempre acompanhavam. Então Jesus sentou com os 12 ali. Capítulo 18 vai começar dizendo que ele senta com os 12 e conta uma história. Vou falar para vocês uma história do dever de orar sempre e não desfalecer. O dever de ser intenso. E ele conta uma história. Ele fala que existia uma mulher, uma certa mulher viúva, numa certa cidade, onde existia um certo juiz. E ele vai dizendo, e ele fala que esse juiz era um homem que não temia Deus. Ele fala que era um homem iníquo, era um homem sem misericórdia, era um homem implacável, era um homem ruim, injusto. E essa mulher teve que lidar com esse homem, teve que conversar com ele e pedir para que ele fizesse justiça à sua causa. Olha como o ensinamento é interessante. Jesus começa dizendo na parábola que nós teremos que lidar com pessoas na nossa vida desse jeito aqui. Que nós teremos em nossa vida que lidar com pessoas difíceis. E eu creio que você está ouvindo essa palavra e você já está aí lembrando
de um, de dois, de três, de algumas pessoas difíceis do seu relacionamento. Pessoas sem fé. É complicado lidar com pessoas que não têm fé. Pessoas sem misericórdia. Sabe aquela pessoa que vê você ali na dificuldade e faz de conta que ele não está te vendo? Pessoas como esse homem aqui, ó, sem compromisso com Deus. É difícil. Daí Jesus conta que esta mulher, apesar disso, apesar de todo esse quadro desanimador, ela insistiu em pedir para ele. E ela bate na porta, ela insiste, até que o juiz fala: bom, não temo a Deus, não respeito um homem nenhum, mas porque essa mulher está sendo tão insistente, está sendo tão intensa, eu farei justiça por ela. Daí Jesus para a história e fala assim: opa, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus não vai fazer justiça aos teus filhos, que são intensos em clamar, em buscar a presença dEle? É isso que Cristo ensina com esta parábola. Eu imagino os discípulos ouvindo tudo isso, dizendo: bom, entendi, a gente tem que ser de oração. A oração é importante para a gente caminhar bem. Daí acontece todo o capítulo 18, e no final do capítulo 18 nós temos o exemplo prático. Sabe o que é o exemplo prático? É você sair da sala de aula e ir para o estágio. Sabe o que é exemplo prático? É você ir para o campo de batalha. Eu, quando eu fiz filosofia, eu fui fazer estágio numa escola, um colégio público, não sei nem o nome do bairro, ali perto da João Paulo. E eu fui fazer um estágio ali, irmãos. Quando eu cheguei na sala de aula, eu não acreditei. Falei: é assim, professor? Na época não era assim não, pelo amor de Deus. Na época que eu estudava era uma outra coisa. A gente batia na porta para entrar. Os meninos batem no professor, bate na cara. Isso aqui não é aula não. E o professor falou: mas é assim que a gente tem feito. Eu falei: misericórdia. O campo da realidade é duro. Quando você entra na realidade do negócio, você vê que o negócio é mais embaixo. Daí o texto mostra o que aconteceu lá no começo, acontece aqui no final. Lá no começo era uma mulher viúva, pobre, uma mulher sem ninguém. Aqui no capítulo 18, nos últimos versículos que eu li para você, junto com você, fala de um cego, que também não tinha ninguém por ele. Eu já começo a aprender algumas coisas. Primeiro, em alguns momentos da minha vida, eu não vou ter ninguém por mim. E na verdade, quando se refere aos meus sonhos, quando se refere aos teus sonhos, você é o único responsável pelos teus sonhos. Ninguém vai lutar pelos teus sonhos da maneira que você tem que lutar por eles. Você pode ter pessoas te incentivando ou não. Você pode ter pessoas acreditando ou não, mas você tem que lutar. Mas você tem que acreditar independente de qualquer coisa. Aqui nesse texto mostra um cego que não tinha ninguém por ele. Mostra um cego que estava sozinho, no sentido de ele Deus e pronto. Ninguém correndo por ele, ninguém pedindo por ele. E ele também passa por uma situação como dessa mulher. Porque quando Jesus começa a passar próximo a ele, entrando em Jericó, diz a Bíblia que ele começa a clamar, ele começa a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que as pessoas que viam a cena, essas pessoas eram como o juiz. Por que essas pessoas eram como o juiz da parábola? Elas não tinham misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Elas não tinham misericórdia. Porque ninguém chegou e falou assim: eu vou te ajudar, vou segurar na tua mão, nós vamos pedir juntos. Ninguém chegou para ele e falou assim: vamos lá, eu vou te levar até ele. Ninguém chegou e falou assim: vou dar um jeito para você falar com ele. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Preste atenção. Eram pessoas que não tinham disposição junto com ele. Eram pessoas pessimistas. Lidar com gente pessimista é bem complicado.
Lidar com pessoas pessimistas é difícil porque você está na fé e a pessoa está te puxando para trás. Lidar com gente pessimista, eu não estou falando de pessoas realistas, eu estou falando de pessoas pessimistas, aquela que enxerga sempre a dificuldade na frente da condição. Pessimista é aquele que não acredita que vai acontecer alguma coisa boa, ele sempre acredita no pior. Então ele teve que lidar com pessoas pessimistas, ele teve que lidar com pessoas sem fé, porque ninguém acreditava que ele poderia enxergar, receber o milagre. O pior de lidar com pessoas sem fé é lidar com pessoas que querem roubar a tua fé. Olhe para o irmão do lado e diga assim para ele: não deixe ninguém, mais alto, diga: não deixe ninguém roubar a tua fé. Amém? Diga assim: em nome de Jesus, mantenha a tua fé no Senhor. Você pode aplaudir a Deus bem forte, aleluia. Glória a Deus. Amém. O que mais nós temos aqui? Pessoas sem misericórdia, que ninguém se compadeceu dele, ninguém se compadeceu do estado em que ele estava. E dentro de todo esse quadro desanimador, dentro de toda essa realidade caótica, ele fez igual aquela mulher viúva fez. Eu vou continuar clamando. E na verdade eu vou dar um gás. A Bíblia fala que ele gritava. Ele nem clamava, ele começou a gritar. Quem entendeu, diga amém. Ele começou a importunar, ele começou a incomodar as pessoas. É igual aquela mulher viúva falou assim: eu vou bater até esse cara cansar de ver a minha cara, eu vou insistir até ele não aguentar mais de me ouvir aqui, até ele fazer justiça por mim. Este cego falou: pode falar quem quiser para eu parar, mas eu vou gritar mais alto ainda, e ninguém vai tampar a minha boca, ninguém vai me calar, porque eu sei que ele vai me ouvir e ele trará a resposta para a minha vida. Deus nessa noite vai levantar um grupo de homens, de mulheres, de jovens aqui dentro, que estejam dispostos a ser como esse homem aqui. Se for preciso gritar, grita. Se for preciso clamar, clame. Se for preciso rasgar o céu coração, nós vamos rasgar o céu coração, mas nós viveremos o projeto de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, exaltar a Ele nessa noite. Glória a Deus. Não, mais fortes palmas, aleluia. Posso ouvir amém? E eu percebo em ambos os textos, os dois textos, eu percebo a mesma situação, a necessidade de orar, e de orar de forma intensa. Eu estou dizendo de vida de oração. Eu estou falando de um sentimento de perseverança. Eu estou falando de uma vida de entrega em oração. Foi isso que esses dois exemplos me mostraram. Eu não posso deixar de orar. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Eu não posso deixar de orar. Eu não posso deixar que nada roube a minha oração. Oração, queridos, é intimidade com Deus. Quem entendeu, diga amém. Oração é entrega. A perseverança que esses dois exemplos me mostram, eles só tiveram essa perseverança que eles eram de oração. A mulher clamou, o cego ele clamou também. E eu começo a perceber que mais do que uma vida de oração, o que tem faltado para a igreja de hoje, mais do que a vida de oração, é propósito na oração. Não basta orar, tem que ter propósito. Quem entendeu, diga amém. Diga assim comigo: não basta orar, tem que ter propósito na oração. Como que você tem orado? Você está orando aí pelo seu marido? Pastor, eu estou orando para Deus converter o meu marido. Glória a Deus. Ora mesmo. Ora para Deus converter. Mas às vezes a pessoa começa orando para Deus converter, daqui a pouco já está orando para Deus levar embora. Deus leva, Senhor. Deus leva, Senhor. Aí
adianta isso, Senhor, a senha dele? Chama ele logo, Senhor. Daqui a pouco já está orando de outra forma. Ó Senhor, que não, tem um propósito de oração. Existem pessoas que na segunda-feira elas oram pedindo algo para Deus. Senhor, eu quero aquela bênção aí na minha vida. Mas chega na terça-feira, ela não aguenta mais orar. Ela está dizendo, Senhor, não, se não for aquele, pode ser aquele outro ali mesmo. Aí, aquele outro já me serve. Daí quando ela vê que chegou na quarta-feira e não alcançou, ela já muda de novo. Senhor, faz o seguinte, qualquer um serve, Senhor. Sabe, falta de propósito, quem está entendendo? Diga amém. Não é brincadeira, é sério. Falta de propósito. Se você não tem um propósito, qualquer coisa te serve. Se você não tem um objetivo no teu clamor, qualquer coisa que chegar para você vai te servir. Aquele cego falou, eu quero ser curado, eu quero enxergar, eu sei o que eu quero. Será que verdadeiramente nós sabemos o que nós queremos? Pastor, qualquer coisa me serve. Não é qualquer coisa. Você tem que saber aquilo que você quer. Você tem que buscar de Deus a direção para que o teu coração possa desejar o que é dele para a tua vida. E se você estiver nesse fogo, você e vai viver a resposta da oração da tua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Posso ouvir amém? Você não consegue ser intenso na tua oração, você não consegue ser intenso na tua oração, se você não sabe no que orar, se você não tem um propósito inteligente na tua oração. Orar e perseverar na oração. Não é orar uma vez, então deixa para lá. É orar e insistir em oração. Repita comigo: orar e perseverar. Insistir em oração. Posso ouvir amém? Em segundo lugar, em terceiro lugar, eu tenho percebido que a falta dessa intensidade nada mais é do que um reflexo do que uma falta de interesse. Quando você se deixa, quando você perde o interesse, quando você perde a sua ambição por aquele propósito, você perde o foco. E quando você perde o seu foco, você não consegue ser intenso. Só é intenso quem está focado. Só é intenso quem está com a ambição naquilo, que deseja aquilo verdadeiramente. Quem entendeu? Diga amém. A falta de interesse, quando você deixa de se interessar por algo, por alguém, por exemplo, tanto faz. A mulher, ela não perdeu o foco. Ela sabia, vou bater até alcançar. O cego da história que eu li para vocês, ele estava fascinado por aquilo. Por quê, pastor? Porque aquela era a oportunidade da vida dele. Imagine só, se você tem a consciência que essa é a tua última oportunidade. Já aconteceu isso com você? A última chance, é a última oportunidade, é a última folha que você tem. Imagine só, não pode errar. É a última chance. Sabe quantas vezes Jesus foi em Jericó? O último sermão, sabe quantas vezes Jesus foi em Jericó? Diga para o seu irmão assim: apenas uma vez. Irmão, ou é agora, ou é agora. Esse dia de hoje não vai se repetir na tua vida nunca mais. Esse ano não vai se repetir na tua vida nunca mais. Ou é agora, ou é agora. Amém? Deus vai abrir uma porta na tua vida. Deus vai colocar você numa situação. Abraça essa oportunidade em nome de Jesus. Seja intenso, se entregue, se lance de corpo, de alma, de espírito, e você viverá o projeto dele para a tua vida. Amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor.